Hola, soy la profesora Neila Richards y antes de comenzar la conferencia sobre encapsulación de microorganismos y otros compuestos y su aplicación en la industria alimentaria, me gustaría agradecer al profesor Dr. Juan Fernández Molina. Gracias, professor Juan, por esta oportunidade de falar sobre este tema e apresentar alguns trabalhos que hemos hecho aqui em la Universidade Federal de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, em Brasil. Hablando um pouco de onde hoje estou, la UFSM está em sul do Brasil. Tiene um campus de quase 2.000 hectáreas, dividido em vários centros de estudo, onde se realizam os 267 cursos. Também conta com 26.000 alunos, 2.000 professores e 2.600 técnicos administrativos. Bueno, volviendo a nuestra presentación, hablaremos de los conceptos de microencapsulación, las principales aplicaciones, la clasificación de microcápsulas, por qué encapsular determinadas sustancias y microorganismos, lo que se puede encapsular, qué materiales de la pared de la cápsula se utilizan, los principales métodos de encapsulación, el estudios que hemos hecho aquí en UFSM y algunas consideraciones finales. Conceptualizando a microencapsulação, podemos dizer que a microencapsulação se define como um processo que atrapa uma substância dentro de outra. É o envasado de materiais sólidos, líquidos ou gaseosos em cápsulas extremadamente pequeñas. São micropartículas com diâmetros desde uns poucos nanômetros hasta uns poucos milímetros, que podem liberar o contenido do material encapsulado de forma controlada, segundo a matriz utilizada e em condições específicas. A substância que está encapsulada pode denominar-se núcleo, agente ativo, regênio ou fase interna. A substância encapsulada pode denominar-se revestimento, membrana, material de suporte, material de parede, agente encapsulante, agente portador, fase externa ou matriz. Hoje em dia, a principal aplicação está em la indústria farmacêutica, desde cremas cosméticas hasta complementos animais, pero também se pode utilizar em agricultura, em la proteção de determinadas substâncias puestas em suelo ou incluso em alguns pesticidas. Em la saúde, encapsulamos microorganismos e substâncias para ser liberadas em órgãos específicos. Em la indústria alimentária, que recentemente ha estado desenvolvendo vários produtos para atender a los consumidores mais exigentes, encapsulando aromas, ácidos, aceites, vitaminas e outras substâncias. Ingredientes onde há necessidade de suprimir ou atenuar sabores não desejados, ou também reduz a volatilidade e reatividade. Também aumenta a estabilidade de algumas substâncias em condições ambientais adversas, como em presença de luz extrema, oxígeno e pH. O êxito de esta tecnologia se deve a la eleição correta do material de encapsulação, a forma em que se libera o núcleo e o método de encapsulação. O método de microencapsulação de alimentos, ingredientes e outras substâncias tem uma ampla aplicabilidade, caracterizando-se por ser um método eficaz e sumamente importante em la conservação de diversos componentes nutricionais, microorganismos, enzimas, colorantes, sabores, edulcorantes, produtos com malos sabores, protegendo-los contra más métodos agressivos de processamento. As microcápsulas se subdividem em microesferas e microcápsulas segundo sua estrutura. As microesferas se denominam partículas compactas constituídas por uma rede polimérica em la que a substância ativa se distribui em seu estado sólido ou molecular.
As microcápsulas, por outro lado, são partículas formadas por um núcleo interno que contém o agente ativo coberto por uma capa de polímero de espessor variável. O conceito de microcápsula surgiu da idealização do modelo celular. En este, a membrana que envolve e protege o citoplasma e os demais componentes tem outras funções ao mesmo tempo, como controlar a entrada e saída de material em la célula. Asimismo, a microcápsula consta de uma capa de um agente encapsulante, generalmente um material polimérico que atua como película protetora, aislando a substância ativa, gotitas de líquido, partículas sólidas ou material gaseoso e evitando o efeito de sua exposição inadequada. Esta membrana se rompe bajo um estímulo específico, liberando a substância no momento ou lugar ideal. Segundo seu tamanho, as microcápsulas se classificam em nanopartículas ou micropartículas, que vão de 0,01 a 0,2 micrômetros e de 1 a 100 micrômetros. Por em cima de 100 micrômetros se denominam macropartículas. As microcápsulas têm a capacidade de modificar e melhorar o aspecto e as propriedades de uma substância. Para aplicações alimentares, o diâmetro médio de las micropartículas é uma das características mais importantes e estas devem ser lo suficientemente pequenas para evitar um impacto sensorial negativo e com um tamanho deseável de aproximadamente 100 micrômetros. Há muitas razões para encapsular ingredientes. Em geral, os ingredientes estão ou podem estar encapsulados por três razões principais: para proteger o ingrediente em si, para melhorar o produto terminado em seu conjunto ou para facilitar o processo de produção. As formulações microencapsuladas podem ter sua liberação controlada, sostenida ou posposta e proteger a los agentes ativos sensíveis ao oxígeno durante o processo e a fase de almacenamento. Muitos aromas são muito voláteis e podem conservar-se mais eficazmente em los alimentos quando se encapsulam. Prolonga a estabilidade e, em consequência, a vida útil do produto, permitindo que seu valor nutricional ou aroma não se reduzca significativamente entre as fechas de produção e consumo. A encapsulação se pode utilizar como um meio para enmascarar o aroma ou o color de certos ingredientes. Um fator de suma importância em los alimentos, donde el sabor e aroma e el aspecto visual são generalmente componentes essenciais em la decisão de compra de alimentos. A microencapsulação também pode beneficiar o processo de produção. Em los casos em que sea deseável añadir um novo ingrediente em um ponto determinado do processo de produção, sem ter que necessitar novas linhas de alimentação e fases de incorporação, é possível utilizar cápsulas que se ativarão termicamente ou por efeito de cisalhamento, aproveitando ou provocando cambios em las condições do processo para que se libere o material encapsulado. É possível empaquetar várias partículas como ácidos graxos essenciais, pigmentos, edulcorantes com malos sabores, saborizantes, nutrientes, enzimas, conservantes, acidulantes, micro-organismos, entre outras substâncias, todo em cápsulas comestíveis. A microencapsulação é um método capaz
de promover a liberação controlada do material encapsulado e para sua ativação se podem utilizar vários mecanismos como o câmbio de pH, estresse mecânico, temperatura, atividade enzimática, tempo, força osmótica, fermentação bacteriana, entre outros. Esta técnica pode proteger a los micro-organismos de condições adversas, mantendo uma maior estabilidade durante o processamento, armazenamento e incluso durante o passo por el tracto digestivo. Uno de los principales factores que influyen en la estabilidad de los compuestos encapsulados es la naturaleza del material encapsulante. La elección del material a utilizar debe tener en cuenta una serie de factores como las propiedades físicas y químicas del núcleo, como la porosidad, solubilidad, etc., y de la pared, como la viscosidad. Propriedades mecânicas, transição vítrea, capacidade de formação de película, entre outros. Também a compatibilidade do núcleo com a pared, mecanismos de controle e fatores econômicos. Os encapsulantes devem cumprir os seguintes requisitos: buenas propriedades de formação de película, baja higroscopicidade, baja viscosidade a altas concentrações de sólidos, sabor e olor suaves, reconstituição fácil e baixo custo. Em la prática, muitas vezes, devido a que um mesmo composto não inclui todas estas propriedades, se utilizam mesclas. O material de la pared deve ser insolúvel e não reativo com o núcleo. Los carbohidratos são os materiais mais utilizados para el encapsulado, devido a sua capacidade de unir-se a compostos aromatizantes, además de sua diversidade e baixo custo. A estabilidade da emulsão é um fator importante a considerar al encapsular compostos aromatizantes, já que generalmente são insolúveis em água. Para actuar como emulsionante, um composto deve conter grupos hidrofilos e hidrofobos. Quanto maior seja a capacidade emulsionante de encapsulante, melhor será a retenção de compostos. Outros encapsulantes aprovados para seu uso em la fabricação de microcápsulas em la indústria alimentária incluem ácidos graxos, alginatos, almidones, carragenanos, caseinatos, celulosa, ceras comestíveis, destrinas, gelatina, goma xantana, graxas, lípidos, pectinas, polietilenglicol e quitosano. Muitos de ellos são de origem natural, como polissacáridos, proteínas e graxas ou ácidos graxos. Esta amplia variedade de materiais permite a los fabricantes de produtos alimentícios elegir compostos que podem utilizar-se para encapsular soluções hidrófilas ou oleosas, cuja liberação dependa de um fator térmico ou que se produza por simples dissolução e que aportem importantes características de textura. A eleição do método de microencapsulação mais adequado depende do tamanho desejado da cápsula e da aplicação que se lhe dará, das propriedades físico-químicas do material ativo e do agente encapsulante e também do mecanismo de liberação desejado. A diferença básica entre os métodos existentes está em el tipo de envoltura ou aprisionamento do material ativo por el agente encapsulante, já que a combinação entre el material e el agente ativo pode ser de natureza física, química ou físico-química. Alguns exemplos são métodos físicos: spray dryer, spray cooling, extrusão centrífuga com múltiplos orifícios, gelificação iônica, liofilização, goteamento em um banho termal, cama fluidizada, cocristalização.
E os métodos químicos incluem inclusão molecular e polimerização interfacial. E, em los métodos físico-químicos, estão presentes coacervação ou separação de fases, emulsificação seguida de evaporação do dissolvente, pulverização de agente reticulante e recobrimento liposomal. En UFSM, uno de nuestros primeros estudios foi a microencapsulação mediante secado por atomização. El trabalho tuvo como objetivo microencapsular el ácido alfa-linoleico obtenido mediante la fermentación de la levadura y su adición a las leches fermentadas. En el proceso de secado por atomización, el material activo a encapsular se mezcla con una solución del compuesto que constituye el material encapsulante, formando uma emulsión. Quando se atomiza dentro del secador, el líquido de la solución del agente encapsulante se evapora con la formación de una membrana alrededor de las gotitas del material activo. El material de parede utilizado neste estudio foi zeína. Toda a metodologia de este trabalho ha sido patentada. Temos alguns trabalhos com micro-organismos encapsulados, como nesta micrografia utilizando o método de extrusão. Los probióticos devem ser metabolicamente estáveis e ativos em el produto alimentício. Devem estar presentes em quantidades suficientes el momento de seu consumo. Um dos principais desafios é assegurar uma alta taxa de supervivência das bactérias durante a fabricação do produto e durante a vida útil, además de sobreviver durante o passo por el tracto gastrointestinal. Hablando del método de extrusão, la extrusão é a mais utilizada para obter micropartículas de alginato de cálcio. O método físico se basa em la relificação externa del alginato e consiste em incorporar el material a encapsular em uma solução de alginato de sódio, logo de lo qual a mescla se extrui gota a gota, utilizando uma pipeta de calibre pequeno ou uma jeringa para uma solução de cloruro de cálcio. A produção de micropartículas sem o uso de dissolventes orgânicos hace que a técnica de extrusão seja cada vez mais prometedora, especialmente para o encapsulado de fármacos, células vivas imobilizadas e para a inclusão de compostos de interesse em los alimentos. Em presença de cálcio e outros íons divalentes, o polissacárido pode, mediante um processo de reticulação, intercambiar o íon de sua estrutura por um íon divalente, relificando o entorno em que se encontra. O estudio tuvo como objetivo desarrollar requisição funcional com a adição de probióticos, lactobacillus acidófilos encapsulado e contenido reduzido de grasa, assim como estudar a influência da adição de estes ingredientes em los aspectos tecnológicos, físico-químicos, microbiológicos, funcionais e sensoriais da requisição. O requesón elaborado continha biomassa de plátano verde como substituto parcial de grasa. As formulações mostraram um conteúdo probiótico satisfatório. La mantequilla é o derivado lácteo que mais controvérsia genera enquanto a seu consumo. Sin embargo, estudos han demonstrado os benefícios de consumir esta grasa. Buscando o desenvolvimento de uma mantequilla probiótica com a adição de sal hipossódica, o objetivo deste estudo foi encapsular micro-organismos probióticos e evaluar sua viabilidade.
además de caracterizar el producto y las cápsulas mediante técnicas físico-químicas, tecnológicas, análises sensoriales y ensayos in vitro. En este estudio, a técnica de extrusión logrou os objetivos esperados em quanto a proteger a los microorganismos de las condições extrínsecas, mantendo sua viabilidade durante um maior período de armazenamento e por las condições simuladas el passo por el tracto gastrointestinal. Se apresentou uma solicitude de patente para o processo de mantequilla probiótica. Este trabalho evaluou a incorporação de leite inteira em polvo como agente protector ante a encapsulação de microorganismos por relificação iônica e analisou a supervivência a condições de refrigeração, congelação e liofilização. O processo de liofilização apresentou recuentos menores, es decir, hubo daño a los microorganismos em comparação com os outros processos, né? Refrigeração e congelação. Neste capítulo do livro, publicamos o resto de análises realizados como o tamanho de microcápsula e análises físico-químicos. E neste outro capítulo, a substância encapsulada foi a espirulina. A espirulina ou artrospira é uma cianobactéria microscópica, fotossintética e filamentosa, também chamada microalga, com uma notável importância nutricional por la variedade de macro e micronutrientes que contém. Tiene um alto contenido em proteínas, polissacáridos, lípidos, aminoácidos, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais. Este primeiro trabalho caracterizou as cápsulas enquanto a morfologia e tamanho de las cápsulas. A continuação, as cápsulas produzidas mediante a técnica de relificação iônica evaluaram a eficiência de encapsulação, a solubilidade em água, o perfil de liberação em médios ácidos e básicos, a resistência térmica, as interações químicas, a composição físico-química e os parâmetros microbiológicos de la mezcla para a preparação de uma bebida láctea para pessoas maiores. A intervenção em humanos ocorreu com 40 indivíduos maiores de 60 anos, mediante consumo diário por um período de 30 dias. Se evaluaram marcadores bioquímicos de remodelado ósseo, perfil lipídico, colesterol total, LDL, HDL e triglicéridos antes de iniciar o consumo e ao finalizar a intervenção. As microcápsulas tinham aproximadamente um 70% de espirulina com excelente estabilidade térmica e resistência à acidez do estômago. Com a microencapsulação, se pode ampliar a aplicação industrial de la espirulina, pero sempre é necessário evaluar as interações com a matriz alimentar. A formulação mostrou o maior número de cambios positivos em el cuerpo humano, como os níveis diminuídos de colesterol, triglicéridos, fosfatasa ácida, creatinina sanguínea e cálcio em la urina, e níveis elevados de fosfatasa alcalina, sendo considerado entonces apropriado para ajudar em la búsqueda de salud de las personas maiores através de la alimentação. Se ha concedido a patente de este produto lácteo. Temos alguns projetos em el curso, como o iogurte de proteínas com probióticos encapsulados, añadidos com mermelada de pétalos de rosa. E também o projeto de chocolate probiótico, onde se evalua a supervivência de lactobacillus acidófilos LA14 em chocolate amargo. O desenvolvimento de alimentos que contêm microcápsulas tem
um gran mercado potencial, já que el encapsulado pode resolver limitações em el uso de ingredientes alimentários. Además de poder incrementar a estabilidade de los probióticos em condições ambientales adversas, como em la presença de luz extrema, oxígeno e pH. El objetivo principal de la encapsulación de sustancias y microorganismos es intensificar el efecto deseado para minimizar la toxicidad y degradación del agente activo. Através de propriedades de liberação controlada finamente ajustada, a microencapsulação já não é só um método para agregar substâncias a la formulação de um alimento e se convierte em uma fuente de ingredientes totalmente novos com propriedades únicas. Se devem superar alguns desafios tales como: el método de encapsulação adequado deve elegir-se cuidadosamente em função do ingrediente, se a substância ou o microorganismo a encapsular, los agentes encapsulantes e la matriz donde se aplicarão las microcápsulas. Las tendências futuras apuntam a la búsqueda de nuevos agentes encapsulantes para mejorar la eficiencia del proceso de encapsulación y la protección del agente activo. Los maiores desafios estão em la aplicação de microcápsulas em matrizes complexas de alimentos. Estudiar la sinergia entre los agentes encapsulantes e el agente activo, sean microorganismos ou substância, pode potenciar seus efeitos funcionais ou promotores de la salud. La incorporação de componentes funcionais como os probióticos em produtos alimentícios tem um mercado com potencial de ampla expansão e a oferta de estes produtos é de gran interesse para a indústria alimentária. Uma vez mais, les agradeço a oportunidade de estar presente neste extraordinário evento que reúne a expertos em diversas áreas temáticas. Agradeço ao professor Juan Fernandes Molina a invitação. Qualquer dúvida ou inquietud, dejo contato para que me chamem. Muitas gracias.